Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, possa continuar nos amparando, derramando sobre nós a sua luz, para que ao retorno aos nossos lares possamos levar o equilíbrio, a serenidade, a paz e a sabedoria que todos nós viemos em busca. Rogando ainda nesse instante de nossa Mãe Maria, que ela possa, juntamente com os legionários do bem, levar a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, a paz, o equilíbrio, a força para os embates e que em breve eles possam estar juntos de nós novamente. O tema escolhido para nós dialogarmos na noite de hoje, flagelos coletivos. Não foi por acaso que nós escolhemos esse tema, haja vista os percalços que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em que muitas vidas foram ceifadas, muitos dos nossos irmãos ainda continuam colhendo os dissabores das tragédias que ali ocorreram. E muitos de nós não compreendemos ainda, e chamamos de flagelos, chamamos de atrocidades, flagelos destruidores, tudo aquilo que nós ainda não conhecemos no âmago daquilo que é o que Deus tem reservado para nós. E a gente fica indagando por que essa punição, e não é punição. Torno a repetir que as leis de Deus não são punitivas, Deus não pune ninguém, as leis de Deus são corretivas, elas nos oportunizam a cada reencarnação que nós tenhamos a possibilidade de nos melhorarmos, de nós irmos crescendo aos olhos de Deus. Então, ao longo da história já ocorreram incontáveis situações de desencarnes coletivos. A tragédia que mais nós temos lembrança ocorreu justamente um dia após o Natal, em 26 de dezembro de 2004, quando, através daquele tsunami na Ásia, mais de 180 mil pessoas perderam a vida. E aí a gente pergunta, nossa Senhora, é o término da humanidade, são as revelações apocalípticas de João, mal nos lembrando que esses tsunamis, esses furacões, esses terremotos, essas catástrofes coletivas já ocorreram na grande maioria do plano de provas e expiações que é a Terra. Então não foi a primeira. Tanto é que os cientistas disseram que nos últimos 40 anos, isso em 2004, jamais tinha ocorrido algo parecido, ou seja, já havia acontecido, mas nós não lembrávamos. Por quê? Primeiro porque a Terra ainda tinha um número reduzido de pessoas. Hoje nós somos aí aproximadamente 7 bilhões e meio. Então por isso que a gente vivencia tantas catástrofes, seja através de tsunamis, terremotos, vulcões, furacões, e vamos presenciar constantemente daqui para frente cada vez mais, porque a Terra tem se avolumado cada vez mais em número de pessoas. Então essas ações da natureza, terremotos, tsunamis e vulcões, são normais, mas nós temos também as causas humanas, através de naufrágios, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, incêndios, desabamentos. Quantas pessoas no desastre de avião, quantas pessoas no tombamento, descarrilamento de um trem, num acidente de ônibus, em que são vitimadas inúmeras pessoas, muitas das vezes não se salva ninguém. Então isso são coisas que vão acontecer e nós vamos ver o motivo. Então por que acontece esse tipo de coisa? São perguntas que nós sempre fazemos. Qual a finalidade desses acidentes que causam a morte conjunta de várias pessoas? Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Por que algumas pessoas escapam? Chega no aeroporto, o avião partiu, acabou o horário de embarque, não tem jeito, ficou, e o avião cai e morre todo mundo. Então são questionamentos que a gente faz direto quando a gente se depara com esses acidentes.
E aí outra, como conciliar a afirmativa de Jesus que a cada um será dado segundo as suas obras com as desencarnações coletivas? É exatamente porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos nas vidas passadas, seja individualmente, seja familiarmente, seja socialmente. Todos nós burlamos todos os dias as leis de Deus. Todos nós. Muitas das vezes aquilo que para nós não é crime aos olhos dos homens, não é crime de acordo com as leis que regem a cada país, mas perante a Deus nós estamos infringindo. Então, por isso que, segundo as suas obras, nós vamos ver a nossa lei de consciência nos cobrando, pedindo para que nós possamos nos ajustar, nos adequar às leis de Deus. Então, através da reencarnação, a doutrina espírita mostra que há lógica nas tragédias que chegam a todos nós. Então, aquilo que a gente chama de tragédia coletiva, flagelos coletivos, nada mais é do que Deus nos concedendo a oportunidade de nós expiarmos, resgatarmos todas as faltas, todos os equívocos que nós cometemos nas nossas vidas passadas. Então, encarando a vida sem a compreensão das leis da consciência e do processo da reencarnação, não poderemos explicar a justiça de Deus, principalmente nos casos brutais de mortes coletivas. Ou seja, todos nós conhecemos as leis naturais. Qual que é a lei natural? É a lei de Deus. E onde está gravado estas leis? Na nossa consciência. Nós bem o sabemos quando a gente comete algo que vai de acordo com as leis de Deus e quando nós estamos acertando. A gente sabe, ninguém precisa apontar o dedo, a gente sabe quando a gente erra e quando a gente acerta. É uma lei natural, está na nossa consciência. Tanto é que a gente sente o quê? Culpa quando a gente comete algum equívoco com relação ao nosso semelhante. Quando a gente não agiu certo, é nós nos lembrarmos quando crianças dos nossos avós, dos nossos pais, nos falando, era o anjinho soprando de um lado, o capetinha soprando do outro, e a gente sempre procurando a porta larga e não a porta estreita, como saiu no Evangelho. Não tem como nós servirmos a Deus e a Mamon. E ainda fala sobre a propriedade. O que aconteceu nesses casos? O que acontece nesses casos? Muitas das vezes a gente não cansa de usar o pronome possessivo, meu, minha, meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu marido. Nada é nosso, tudo é empréstimo divino. A hora que aprouver a Deus tirar de nós, Ele tira. Quantas pessoas de posses, de propriedades, perderam tudo agora lá no Rio Grande do Sul? Vão ter que começar do zero. Culpa de Deus? Não. Culpa nossa. Somos nós colhendo aquilo que nós fizemos no passado. Mas o problema é que a gente sempre quer escolher alguém para a gente julgar a culpa. Então as leis da justiça divina estão escritas na nossa consciência. E o dia que nós estivermos amadurecidos, nós vamos pedir a Deus para vir assim ou assado, para que a gente possa cumprir o mais rápido tudo aquilo que nós temos que pagar. O próprio Cristo já nos diz no Evangelho, no capítulo 5, nós não sairemos deste plano até que paguemos o último ceitil, até que paguemos o último jota. Então nós temos que estar atento àquilo que nós estamos plantando. Então, para melhor entendermos a questão das expiações coletivas, é preciso nós vermos o homem, como eu disse, em três situações: como indivíduo, como membro da família, como cidadão. Porque nós praticamos equívocos, nós vamos de encontro às leis de Deus agindo nessas três situações: individualmente, familiarmente
ou como cidadão. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. O Raul Teixeira, ele nos fala que todos nós, através de um eletroímã, a gente se junta para que nós possamos, num determinado momento das nossas existências, podemos sermos atraídos para um local determinado e juntos sermos resgatados, pagarmos a nossa expiação, seja através de um naufrágio, seja através de um acidente de avião, seja através de um tsunami, seja através de um terremoto, de uma chuva como essa no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós vamos, nos longos anos das nossas vidas, das nossas existências, acumulando o quê? Acumulando equívocos, acumulando falhas, indo de encontro com as leis de Deus. E eles até citam um exemplo: aquele comerciante que durante 30, 40 anos tira 50 gramas de um pacote de arroz, de feijão, quantas pessoas ele prejudicou, em quanto tempo ele prejudicou? Aquele dono de posto de gasolina que mistura água no combustível durante anos e anos, quantas pessoas ele prejudicou? Nós, com a nossa inveja, com a nossa maledicência, com a nossa avareza, com a nossa falta de caridade, quantas pessoas a gente deixa de ajudar nas nossas existências? Não quer dizer que nós tenhamos cometido o mesmo delito, mas que, na somatória, nós precisamos, num determinado momento das nossas vidas, nos agruparmos e pagarmos por aquilo que nós cometemos, seja individualmente, seja a nível de família, seja a nível de comunidade. E aí nós nos agregamos naquele determinado ponto da nossa existência e somos chamados de novo à pátria espiritual. Então, muitas das vezes a gente questiona: o que será que aquelas pessoas... Não é que tenham feito o mesmo delito. Pode ter feito? Pode, claro que pode, e nós vamos ver. Então, sobre cada um desses aspectos, ele pode ser criminoso ou virtuoso. Nós podemos praticar o bem, nós podemos praticar o mal. Em razão disso, existem as faltas que nós falamos, individuais, familiares e sociais. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o aspecto, pode ser reparada pela aplicação da mesma lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Plantar, todos nós estamos livres para plantar o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Se nós plantarmos bem, benevolência, indulgência, perdão, caridade, sentimentos realmente altruístas de auxílio ao próximo, nós vamos colher o quê? Só vamos colher coisas boas nas nossas vidas. Mas se a gente planta mágoa, ressentimento, ódio, maledicência, inveja, cupidez, o que nós vamos colher? Não vai ser coisa boa. Então nós temos que estar atentos à lei de causa e efeito. Se nessa presente existência eu tenho praticado só o bem, e mesmo assim me acontecem coisas desagradáveis, se não é desta existência, as causas estão em existências anteriores. Já nos mostra o Evangelho, nós estamos colhendo do passado. Mas pela benesse do esquecimento que Deus nos permite, que quando a gente reencarna, a gente esqueça o nosso passado sombrio, tenebroso, criminoso, aí a gente vai reparando, vai expiando as faltas que nós cometemos. Então a reparação dos erros praticados por uma família ou por um certo número de pessoas é também solidária, isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos reúnem-se para reparar as suas faltas. Então, se nós lá na época da cruzada estivemos lá cometendo aquelas barbáries, se na época da Inquisição nós estivemos junto queimando pessoas, em determinado momento da nossa existência nós poderemos nos reunir para que a gente possa desencarnar juntos, expiando as nossas faltas.
Então a lei que age sobre o indivíduo é a mesma que age sobre a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto de habitantes do mundo que formam individualidades coletivas, causa e efeito. A pessoa que está cometendo determinado delito contra a saúde pública lá no Rio, aquele que está cometendo o mesmo delito lá em Rondônia, em Roraima, no Acre, na Santa Catarina, num determinado momento nas próximas existências, quando a sua consciência já estiver madura, vai rogar a Deus que ele venha para que em determinado momento lhe aconteça algo para que ele possa reparar as suas faltas. Então não é Deus que pune, somos nós que vamos estar amadurecidos e vamos rogar a oportunidade bendita a Deus para que a gente possa sanar de vez as nossas dívidas. Então são 4 as situações. Primeiro, provacional, não estava programado, não tem nada a ver com o passado delituoso, não há débito. Mas como assim vai? Não, eu peço, vai acontecer um desastre ecológico lá no Rio Grande do Sul em 2024, eu quero nascer lá como membro daquela sociedade, como membro de uma família que vai ter vários membros mortos, que vão perder tudo, para que eu seja o sustentável, para que eu possa trabalhar para ajudar a resgatar as pessoas, para que eu possa auxiliar doando bens materiais, doando apoio, esclarecimento, amparo, consolo. Então, prova, eu peço para vir como prova, para o meu crescimento moral. Não é que eu tenha cometido qualquer débito para com as leis de Deus, não. Eu peço para vir como sustentação daquelas pessoas, como nós vimos inúmeras pessoas auxiliando, ajudando, socorrendo, amparando, e até hoje estão lá fazendo isso. E que talvez não tivesse nenhum débito, prova. Mas nós temos o processo expiatório, que pode ser de 2 situações. Primeiro, relativo à idade da pessoa. Eu lá com os meus anjos guardiões, com meus tutores na pátria espiritual, falo, eu vou nascer em 2000, no ano de 2000, quando eu tiver com 24 anos, quando eu tiver com 40 anos, eu quero estar lá no Rio Grande do Sul, onde vai acontecer essa catástrofe. E eu quero perder tudo que eu tenho, que eu tiver, para resgatar as minhas faltas que eu cometi, do furto do combustível, do furto das mercadorias. Então eu vou perder tudo, vou à bancarrota e vou começar tudo de novo. Então é um dos processos expiatórios, é pagamento, é dívida. Outra, pelo gênero ou natureza da prova, existe uma programação que pode ou não acontecer, como aquele velho ditado, né? Até o Gustavo, que a gente segue aí, do Gustavo Espiritismo, falou numa passagem dele esses dias: ninguém morre antes da hora. Podemos morrer antes da hora, sim. A pessoa fez tanto bem, mas tanto bem na presente existência, que a programação dela era sofrer um acidente aos 60 anos e passar 8 anos vegetando numa cama, dependendo de tudo e de todos. Mas nesses 60 anos, ele foi caridoso, ele foi bondoso, ele ajudou todo mundo que estava à sua volta. Então Deus, por misericórdia, permite que ele desencarne no dia do seu acidente. Então ele morre aos 60 anos, ele não passa por aqueles 8 anos, mas por quê? Por merecimento. Aquele senhor que eu sempre conto o caso lá de São Paulo, que vivia servindo sopa na Kombi por mais de 30 anos, e aí um dia voltando para casa depois de servir a sopa de madrugada, bate a Kombi e perde uma mão. Todo mundo ficou indignado. Por que Deus permite que ele perca uma mão? Depois veio uma mensagem da espiritualidade: era para ele naquela noite ter perdido os 2 braços e as 2 pernas e permanecido na cama por um longo período até desencarnar. Mas pelo bem que ele vinha fazendo há mais de 20, 30 anos, salvo engano, servindo sopa, pão todas as noites no centro de São Paulo, ele foi beneficiado e só perdeu uma mão.
Então, muitas das vezes a gente não entende como as leis de Deus funcionam e a gente comete as blasfêmias, a gente acusa. Por que acontece isso comigo? Aí, por que pode acontecer com os outros e não pode acontecer comigo? É lei de causa e efeito, é a lei da colheita. Eu plantei, eu que tenho que colher. Quantas pessoas nós vimos durante a pandemia acusar a Deus, blasfemar contra Deus, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu isso, perdeu aquilo. Quer dizer que o vizinho pode perder, eu não posso. Nada é meu pai não é meu, minha mãe não é minha, meu filho não é meu, é empréstimo divino para que nessa existência nós possamos aparar as nossas arestas. Hoje, quando fazíamos aqui o culto do Evangelho do Lar, saiu exatamente sobre isso. O parentesco consanguíneo, parentesco espiritual. E o parentesco espiritual, muitas das vezes, é muito maior do que os laços consanguíneos, porque a gente tem muito mais afinidade com um amigo que não tem nada a ver com o nosso sangue, do que com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, que é do mesmo sangue. Por que isso? Por que tem filho que odeia o pai, odeia a mãe? Por que tem pai e mãe que odeiam os filhos? Por que tem filhos que se odeiam? Os irmãos não conversam uns com os outros. Isso a gente já traz das vidas passadas, só que a gente, pela benesse do esquecimento, não se recorda quando nós nascemos. E a oportunidade que Deus nos concede para que a gente apare essas arestas de uma vez por toda e não tenhamos que voltar aqui numa outra encarnação juntos novamente, aí como pai, como mãe, como esposo, como filho, um dependendo do outro. Então esse ódio, essa mágoa, esse rancor que a gente tem às vezes gratuitamente com determinada pessoa, isso não é gratuito, isso é de vidas passadas. A gente nunca viu a pessoa, não vai com a cara. Outros a gente nunca viu, nossa, mas que parece que eu te conheço há 200 anos. A simpatia, uma amizade que brota, nasce, jorra. Isso é coisas de vida passada. São inimigos que nós fizemos nas vidas passadas. Nós matamos, nós traímos, ou fomos mortos, ou fomos traídos. E a gente vem para parar essas arestas. E chega aqui a gente não consegue nem olhar para a cara um do outro. Se puder, como a gente diz, né? Pede a Deus que dê paciência, porque se der força a gente mata. Não pode ser assim. E a gente não para pensar sobre isso. E a situação missionária, pessoas que experimentam o golpe para estarem junto das pessoas que gostam. Essas não têm que provar nada, não têm que pagar nada, mas vêm em missão. Será? Eu fico pensando, será que o Chico tinha que ter estado aqui junto com a gente? Precisava? Um espírito daquela grandeza? Ele veio para nos ensinar, né? Missionário. Veio como missionário. Madre Teresa, Gandhi, Bezerra, Eurípides, são espíritos já de uma ascendência moral grandiosa que vem simplesmente para nos ajudar, nos auxiliar a sairmos dessa mesmice que nós nos encontramos, encarnação após encarnação, melhorando só um pouquinho. E aí a gente precisa vir tomando pancada, e a gente não aprende. Se não aprende pelo amor, temos que aprender pela dor, infelizmente. Mas não é Deus punindo, é Deus nos dando a oportunidade de nós nos corrigirmos. Então vem para ser o esteio, a sustentação, como voluntários que fazem de tudo para auxiliar e para salvar. Tal reparação se dá porque a alma, quando retorna ao mundo espiritual, conscientizada da responsabilidade própria, faz o levantamento dos seus débitos passados e por isso mesmo roga os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Então chega um determinado momento que nós estamos prontos, estamos maduros, e aí a gente roga a Deus, não, agora eu posso ir, posso e tenho que ir para pagar de uma vez por todas as minhas dívidas, ou pelo menos a metade delas.
Porque muitas das vezes aí a gente volta depois para cumprir o restante. E nós estamos nessa vida pagando promissórias das vidas passadas, mas estamos adquirindo outras nessa encarnação, mas estamos melhorando. Então por isso que o Evangelho nos fala que aqui é uma terra malsã, ao mesmo tempo que é um hospital, que é um presídio e que é uma escola. Presídio porque nós estamos presos nesse corpo, neste plano ainda primitivo, chamado de provas e expiações, por isso, para que a gente possa expiar, pagar as faltas cometidas, para que a gente possa resgatar as dívidas contraídas e que a gente possa repará-las. É uma escola porque nós estamos aprendendo, e é um hospital porque nós estamos aqui para curar o quê? O nosso espírito, não é o nosso físico. E muitas das vezes a gente procura uma casa religiosa como esta para que a gente cure o quê? O físico. E grande parte das doenças que nos acontecem, fomos nós que pedimos na pátria espiritual e esquecemos. Quando eu tiver com 40 anos eu quero ter um câncer. Eu preciso desse câncer para quebrar a minha crista, o meu orgulho, para que eu me torne mais humilde, para pagar tudo que eu fiz. Aos 60 anos eu quero ter uma doença X, para que eu possa amenizar as minhas dívidas. Por isso que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, da dor evolução, da dor expiação e da dor auxílio. A dor evolução é que vem de fora para dentro, para que a gente possa evoluir. É um parente difícil que nós falamos aqui, é um chefe complicado, é um colega de trabalho difícil que a gente não dá conta, é um filho problemático, é uma esposa ciumenta, é um esposo ciumento. Então isso vem de fora para dentro para a gente evoluir, testar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa benevolência, a nossa indulgência. Aí tem a dor e expiação, que são essas para a gente pagar as promissórias e suaves prestações. E a dor auxílio, que via de regra é para nos livrar de uma tormenta maior, ou quando antes do nosso desencarne, essa doença nos acontece, para que a gente possa meditar sobre ela, testar a nossa calma, a nossa resignação e nos preparar para o desencarne. Então são esses 3 tipos de dores que André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos. Castigo, essas tragédias coletivas não existem entre nós espíritos isentos de faltas do passado, de erros a serem reparados. A responsabilidade de retornar à vida corpórea e resgatar esses erros não é um castigo, mas uma prova do amor de Deus, que nos oferece infinitas possibilidades de redenção. E aí uma charge, as promissórias quitadas. Então, se somos nós, todos nós estamos aqui quitando dívidas contraídas do passado. Não é castigo, torna a repetir. Então aí, nós falamos, pode-se citar exemplos, as cruzadas, os cristãos queimados e atirados às feras durante o Império Romano. Aqueles verdadeiros cristãos, inclusive, iam cantando, sabendo que iam ser devorados pelos leões, iam cantando, mas não negavam o amor ao Cristo. As guerras, os atentados terroristas e outros similares, isto é, uma gama de violências em que todos os participantes só se livram das dívidas quitando-as. O que foi que o Cristo disse para Pedro quando Pedro cortou a orelha do soldado, quando iria ser preso para levar ao suplício? Pedro, embainha a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferida. O que aconteceu com Pedro antes de morrer? A história de Malco. Pedro teve a orelha decepada. Então, tudo que nós fazemos, nós vamos pagar. Tudo. Então, que a gente esteja certo disso, que a gente possa meditar sobre o que é que nós estamos realmente plantando. E quando? Mas por que só agora?
somos espíritos em aprendizado e por este motivo vamos adiando por várias encarnações a expiação necessária, até que haja o entendimento necessário a respeito da importância desse tipo de resgate. Ora, eu fiz tanto mal, eu queimei, eu saqueei, eu joguei gente na fogueira, na Inquisição. Aí chega um determinado momento, eu fui adiando, fui renascendo, morrendo, renascendo. Chega um momento que eu estou pronto. Aí eu falo, não, agora eu vou quitar as minhas dívidas. Então, assim, quando há compreensão, muitas vezes o próprio espírito errante pede permissão para cumprir o que é necessário para o seu adiantamento, porque senão nós não vamos evoluir, senão nós não vamos crescer. Então o Chico já dizia, às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo, às vezes operamos em grupo, como dissemos, às vezes em vastíssimos grupos, e no tempo devido os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros, quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. Então eu cometi vários desvarios aqui em Uberaba, outro lá no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro lá no Pará, outro lá no Japão, outro nos Estados Unidos. Mas num determinado momento da nossa próxima existência, nós amadurecemos pela lei da consciência, nos juntamos num determinado grupo e vamos nos desencarnar em conjunto. Então nada foge da lei de consciência, como dissemos. Obedecendo essa lei, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si mesmas. Somos nós. É a nossa consciência nos cobrando daquilo que nós tivermos feito de certo e de errado. Por isso que não existe céu e inferno. Quando nós nos depararmos na pátria espiritual, será a nossa consciência nos cobrando, numa fração de segundos, passando o filme da nossa vida. Você fez isso de certo, fez isso de errado, deixou escapar essas oportunidades de fazer o bem, virou as costas para o seu irmão nessa oportunidade. Então você vai passar uns 10 aninhos ali no umbral, você vai passar uns 20 anos, ou você vai para aquele grupo ali que é meia boca, aquele ali só fez o bem e você vai para ali. Então o céu e o inferno vai ser a nossa consciência nos cobrando daquilo que nós tivermos feito de certo e de errado. E nós vamos estar reunidos com aqueles que tiverem agido da mesma forma que nós, seja para o bem, seja para o mal. Então os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem seja de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. O que foi que aconteceu com essa catástrofe do Sul? O Brasil inteiro, além de outros países, se uniram em torno de quê? De arrecadações para pessoas que a gente desconhece. Sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo. Amanhã pode ser nós, eles fazendo campanha, arrecadação para nos auxiliar. E nós nem conhecemos aqueles irmãos mas não precisa. A verdadeira caridade, como nos fala o Evangelho, é aquela praticada com desinteresse, sem espera de paga ou de reconhecimento. Então, para concluirmos, assim, tocados pelas dores gerais, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade, e estaremos construindo a coletividade harmônica, sempre lembrando a advertência de Hamed. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Se não aprendemos pelo amor, nós temos que ser chamados a aprendermos pela dor. Desse modo, estaremos utilizando nossos problemas
como ferramenta evolutiva, não nos perdendo em murmurações, mas utilizando nosso livre-arbítrio como patrimônio. Lembram dessa charge? O rapaz pede, que a cruz dele está muito pesada, que cortasse um pedaço da cruz. Aí no caminho lá, cada um que estava com a cruz pesada, comprida, deu para atravessar, e ele com a cruz pequenininha não dava para atravessar, não dava para colocá-la como ponte de apoio. Então nós não devemos reclamar da nossa cruz, nós não devemos olhar para a cruz do nosso semelhante. Todos nós temos os nossos compromissos para que nós possamos expiar e resgatar. Cada um de nós cometemos inúmeros desatinos nas vidas passadas. O que nós temos que pedir é que Deus nos conceda realmente as oportunidades benditas, a calma e a resignação, que são os melhores antídotos contra a loucura e o suicídio, está lá no Evangelho no capítulo 5, para que nós possamos combater o bom combate e conseguirmos ir até o final da nossa existência com determinação, rogando sempre a Deus a paciência, o equilíbrio, a serenidade, para não desistirmos em momento algum, para que desta forma nós possamos, na próxima encarnação, estarmos aqui de volta, mas com uma vida melhor, mais amena, pagando menos pecados, menos faltas, menos equívocos que tenhamos cometido. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, possa nos conduzir de volta aos nossos lares envoltos em paz, serenidade, equilíbrio. Que nossa Mãe Maria possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, trazendo-nos essa serenidade, esta sabedoria, e que possamos dedicar ao nosso semelhante tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse dedicado: amor, paciência, respeito, benevolência, indulgência e perdão. E a vocês por me ouvirem, mais uma vez a minha gratidão.